Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Novo Testamento. Depois de muito fácil você encontrar cartas aos Coríntios, né? São duas cartas ali, aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira aos Tessalonicenses. Capítulo de número 5, versículo de número 23. Glória ao nome eterno do Senhor Jesus. Se encontraram, diga: Deus é fiel. Ainda estou vendo Bíblias sendo folheadas. Muito bem. 5:23. Vamos ler juntos? Ou fazer melhor, eu vou lendo, os irmãos repitam após mim. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Digam amém. Pai bendito, nós oramos a Ti mais uma vez. Glorificamos e exaltamos o Teu santo e sublime nome. Tu és o Deus dos deuses, Senhor do céu e da terra. Tu tens o domínio de tudo e estás acima de todos. Aleluia. Glória a Deus para todos sempre. Te louvamos por mais esta grande e rica oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra, de nos deliciarmos com as revelações da Tua poderosa e sublime palavra. Pai, continue conosco com a Tua mão estendida. Abra, Senhor, o apetite espiritual dos Teus filhos, que não somente se alimentem quando virem a Tua casa, mas que em suas casas eles possam se alimentar diariamente da Tua palavra, que é maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, digam amém. Podem tomar assento. Glória ao nome do Senhor para sempre. Nós já estudamos nos primeiros tópicos o que é imagem, quem transmitiu a imagem, o que não é a imagem de Deus. E agora o quarto tópico, o que é a imagem de Deus. Nós já falamos para os amados que quando Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, e o homem então adquiriu de Deus essa imagem e semelhança, as qualidades e as características de Deus, e funcionar como Deus funciona, agir como Deus age. E o pecado veio e afetou, nós vamos já entrar nesse tópico, como o pecado afetou a imagem de Deus no homem. Mas temos aqui, nesse versículo lindo, o que é a imagem de Deus refletida na tríplice formação do ser humano. E somente a palavra de Deus é capaz de
Observe bem que a palavra de Deus dá testemunho dizendo que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Observe bem como é importante nós atentarmos para a santificação. Agora, santificação em que área? Santificação de quê? Como alguns pregam, de que Deus está interessado apenas no seu interior, que Deus está interessado apenas no seu espírito. E o corpo? Nós vamos entregar para o diabo, para Satanás? Mas a Bíblia diz, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aleluia! Observe que o apóstolo Paulo vai repetir de uma forma um pouco diferente, mas dando mais ênfase. Capítulo 6, versículo 19. Ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia! Aleluia! A importância que Deus dá ao nosso espírito, Ele dá ao nosso corpo. A importância que Deus dá ao nosso interior, Ele dá ao nosso exterior. Se não, também vejamos bem quando o apóstolo João escreve a sua carta. Abra sua Bíblia. Terceira carta de João. Do final para o começo, Apocalipse, Judas, terceira carta de João. É mais fácil de encontrar. Terceira carta de João, versículo, porque não tem capítulo. O versículo